Revolução Francesa, 1789. Os parlamentos formados por toda a França eram organizados de uma forma em que os representantes da aristocracia sentavam à direita e os comuns à esquerda do orador. Os aristocratas defendiam os privilégios da aristocracia, da igreja e a sociedade de classes que existia no antigo regime, ou seja, eram conservadores no sentido de manter as estruturas sociais vigentes até então. Já os que sentavam à esquerda estavam representando os interesses da burguesia, a classe que estava pagando as contas da aristocracia e da igreja, mas até aquele momento não tinha poder político. Entre os seus interesses estava o republicanismo, o secularismo e o livre mercado, que iam até então a seus interesses para fortalecer o comércio e retirar os privilégios das classes que até então dominavam a política. Naquele contexto, trabalhadores, camponeses e pobres em geral não eram representados naquela assembleia, e a ideia de democracia era bastante restrita. Nesse momento da história, o foco da discussão política estava na divisão de classes e nos privilégios econômicos e políticos existentes. Mas com o avanço do liberalismo político e com o reconhecimento da ideia de que todos devem ser iguais perante a lei, esses antigos sistemas de classes, com direitos transferidos hereditariamente, diminuíram de importância. Depois de contar toda essa história de como surgiu a esquerda e a direita, temos que destacar um ponto que foi o pontapé para tudo que conhecemos hoje. E esse ponto é o liberalismo. As primeiras ideias ditas liberais surgiram no século XVII, pelo filósofo inglês chamado John Locke. Para Locke, o ser humano possui direitos naturais, que são fundamentalmente o direito à vida, à liberdade e à propriedade. A propriedade privada, para ser legitimada como um direito natural, deveria ter uma função social que atenda à comunidade. Muito além dos ideais dos direitos naturais, o liberalismo admite que não deveria haver um sistema opressor que retirasse dos indivíduos a sua liberdade, deixando-os livres na medida do possível para viverem e produzirem. Nesse sentido, surgiu o liberalismo econômico, proposto pela primeira vez pelo filósofo e economista inglês Adam Smith. Smith defendia que o Estado deveria ter o mínimo possível de participação e gestão da economia, pois esta deveria ficar totalmente regulada por si mesma. Para o economista inglês, haveria uma espécie de mão invisível no mercado econômico, que atuaria na regulação de todos os processos econômicos, sem necessidade de qualquer interferência externa. Tem até uma frase muito conhecida que diz tudo o que ele defendia. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio, e nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. As teorias liberais foram altamente aplicadas em grande parte da Europa e nos Estados Unidos. Esses eram os territórios altamente industrializados, que permitiram a manutenção de um sistema capitalista regido pela doutrina liberal da época. E em meio da Revolução Industrial, surgia a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial, que tinha como base a mão invisível do liberalismo econômico de Adam Smith. O capitalismo industrial centralizava a economia na principal atividade da época, que era a industrialização. Assim, ao invés de vender os produtos como os índios faziam antes, os burgueses transformavam os produtos e, com valor agregado, o lucro aumentava. E nesse mesmo período de 1760, surgiu um cara chamado de Noel Babeuf, que foi um dos precursores do socialismo, que vamos explicar para vocês agora. No século XIX, surgiu dois caras que foram os principais nomes do socialismo, Karl Marx e Friedrich Engels. Karl Heinrich Marx nasceu em Treveris, na Alemanha. O jovem Karl foi expulso de diversos países por conta das suas críticas ao capitalismo. Karl criticava principalmente a alta desigualdade que existia na época entre os burgueses e o proletariado. Ele tinha como sua primeira crítica a exploração da burguesia perante o proletariado. Marx percebeu que os empresários ou a burguesia, embora seja a menor parcela da população, era a classe dominante. Afinal, como essa classe possuía os meios de produção, eles tinham controle da maioria da população, ou seja, os proletariados. Eles sempre saíam ganhando em cima deles. A segunda crítica de Marx era que o capitalismo era um formador natural de monopólios. Isso porque, para ele, uma empresa não tentaria só reduzir os custos de produção, como ter os preços baixos para ganhar mais participação no mercado e, consequentemente, falir as outras empresas que não aguentassem os preços baixos, fazendo então que a burguesia seja formada por menos pessoas. A terceira crítica dele era que a ganância da burguesia levaria a crises. Para Marx,
a ganância era uma doença que corrompia a burguesia. Essa ganância pelo lucro, por meio da exploração dos funcionários, levaria fábricas a superproduzirem em algumas épocas, causando excesso de oferta, empilhamento de estoques e crises econômicas. Isso realmente aconteceu e foi o crash de 1929. E a quarta crítica de Marx era que o proletariado não seria manipulado para sempre. Ele acreditava que um dia o proletariado perceberia que ganha dinheiro exatamente o que gasta consumindo, sendo um ciclo em que o dinheiro sempre volta para a mão dos empresários, deixando os mais ricos e os funcionários mais pobres. E a partir dessa quarta crítica, ele acreditava que o proletariado começasse uma revolta, pegando então o poder da burguesia e assumindo o controle da produção, instaurando assim o socialismo. Um modelo que o Estado, tendo como maioria o proletariado, assume o poder de produção por meio de estatais. Essas empresas estatais são empresas que o governo assume o poder, formando então uma economia planificada. A economia planificada é um sistema econômico cuja produção é controlada pelo Estado, que define o planejamento e as metas da economia para o país. Diferente que muitos dizem por aí que Marx odiava o capitalismo, pelo contrário, Marx achava que o capitalismo era uma fase necessária para o nascimento de sua ideologia, o comunismo. Primeiro vinha o capitalismo, depois o socialismo e por último a fase que nunca se concretizou, o comunismo. Uma sociedade igualitária, sem classes sociais e sem status. Uma sociedade onde tudo é de todos. Para Marx, essa cronologia era inevitável dado as falhas do capitalismo, e o comunismo seria a última etapa para o desenvolvimento da humanidade. Pena que ele não viveu para ver o surgimento do primeiro país pró-comunismo e com ideologia socialista, a União Soviética. A União Soviética surgiu na Revolução Russa de 1917, quando o proletariado revoltado com a nobreza totalitária começou uma guerra civil entre os mencheviques, partido moderado, e os bolcheviques, Partido Socialista. Aí depois de 6 anos de guerra, em 1922, o Partido Socialista ganhou essa guerra, dando início à União Soviética. Essa união entre Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia e muitos outros países era a esperança das pessoas que acreditavam na ideologia de Marx, ainda mais depois que Stalin assumiu o poder em 1924, implantando a economia planificada. E essa esperança aumentou ainda mais depois que a Rússia ganhou a Segunda Guerra Mundial, fazendo então que o mundo se dividisse em duas partes. O capitalismo dos Estados Unidos e socialismo da União Soviética. E essa divisão gerou a Guerra Fria, que, como sabemos, não foi uma guerra de poder bélico, mas sim uma guerra de influência, onde quem ganhasse teria sua ideologia plantada no mundo. E o resultado disso vocês já sabem, né? Os Estados Unidos saiu ganhando e o capitalismo prevalece até os dias de hoje. Mas afinal, qual é a melhor ideologia? O socialismo, que prega a igualdade e que o Estado conceda tudo o que nós precisamos, ou o capitalismo, que acredita em uma economia baseada no livre mercado e um Estado limitado? Para responder isso, vamos pegar alguns países que seguem essas ideologias e compará-los. No time dos países capitalistas, temos Estados Unidos, Suíça, Singapura, Irlanda e Reino Unido. E dos socialistas temos China, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e Vietnã. Vamos comparar o PIB e o PIB per capita desses países, começando pelos países capitalistas. Em 2021, os Estados Unidos tiveram um PIB de 23 trilhões de dólares, um crescimento anual de 5,7%. em um per capita de 69.280 dólares. A Suíça teve um PIB de 812,87 bilhões de dólares, um crescimento de 3,7% comparado a 2020, e teve um per capita de 93.450 dólares. Singapura teve um PIB de 396,99 bilhões de dólares, um crescimento de 7,6% e um per capita de 72.724 dólares. Irlanda teve um PIB em 2021 de 498,56 bilhões de dólares, um crescimento de 13,5%. Teve um per capita de 99.152 dólares. E por último, o Reino Unido, que teve um PIB de 3,19 trilhões de dólares, um crescimento de 7,4%, e teve um PIB per capita de 47.334 dólares. Agora bora ver dos países socialistas, começando pela China. Teve um PIB em 2021 de 17,73 trilhões de dólares, um crescimento de 8,1%, e teve um per capita de 12.500
556 dólares. Da Coreia do Norte, infelizmente, não temos dados atualizados, então temos que pular para Cuba. A Cuba, infelizmente, não temos dados atualizados de 2021, por isso pegamos de 2020. Ela teve um PIB de 107,95 bilhões de dólares, um crescimento de menos 10,9%. Já o PIB per capita foi de 9.477 dólares. A Venezuela só temos dados oficiais de 2014, por causa que o governo parou de divulgar os dados devido à censura do país. Ela teve um PIB de 482,36 bilhões de dólares, um crescimento de menos 3,9%, e teve um per capita de 16.055 dólares. E por último dos países socialistas temos o Vietnã, que teve um PIB de 362,64 bilhões de dólares, um crescimento de 2,6%. Teve um PIB per capita de 3.694 dólares. Esses dados não significam absolutamente nada, até porque pegamos de um ano, mas se pegarmos o crescimento deles, podemos ver que os países capitalistas cresceram bem mais que os países socialistas. Claro, comparamos só dois indicadores, então não tem como definir qual que é a ideologia melhor. Então, por isso, temos que levar em consideração o tempo. O capitalismo já se provou no tempo, mostrando que a ideologia do livre mercado é eficiente, pois mais pessoas podem montar suas empresas, fazendo então com que gere riquezas e, consequentemente, gere mais emprego para a população, fazendo então com que a pobreza diminua. Já o socialismo, não. Ele realmente diminui a desigualdade, só que deixa todo mundo pobre, como podemos ver com alguns países. E além do mais, essa ideologia só funciona na teoria. Por exemplo, a promessa da economia planificada ou do socialismo é que o Estado cuidasse da população, oferecendo serviços básicos para a sobrevivência. Mas para o Estado distribuir esses serviços, ele precisa do essencial, que é o dinheiro. E esse dinheiro vem da onde? De impostos. Exatamente. Mas como você vai ter dinheiro se o Estado não gera riqueza, ele só consome para manter a sua estrutura? É nesse ponto que entra o capitalismo, né? Já que o Estado se sustenta através de impostos, que ele cobra da população e das empresas. Mas como não tem uma iniciativa privada na economia socialista, então não tem empresas. Além daquelas empresas que o Estado controla. Ou seja, poucas empresas são incapazes de oferecer o que a população ou as empresas querem consumir. É verdade. Isso faz com que as empresas vendam pouco. E se as empresas vendem pouco, o Estado consequentemente ganha pouco dinheiro, já que ele ganha dinheiro através do que ele recolhe pelo resultado das empresas e pela renda e consumo da população. Então, em uma economia socialista planificada, o Estado recolhe poucos impostos e, consequentemente, não consegue financiar o que sua ideologia prega, que é dar o que é necessário para a população. Conseguiram entender? E essa é um pouco da história e de como funcionam essas duas ideologias políticas. A gente vai deixando aqui na tela um vídeo falando sobre se o Brasil pode virar uma Venezuela. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, meu ativo. Falou!